Você já deve ter ouvido falar que estamos vivendo a era de ouro dos concursos fiscais, o melhor ano de publicação de editais, o melhor momento dos concursos da área fiscal. Mas será que isso é verdade mesmo? Hoje eu vou te mostrar porque esse é sim o melhor momento para você se preparar e o que você deve fazer para não ficar de fora dessa janela histórica de oportunidades. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Bittencourt, sou auditor fiscal da Receita Municipal em Niterói e tenho como missão aqui no canal te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Inicialmente, vamos falar sobre o contexto atual em relação à carreira fiscal. Bom, ainda com tantos concursos que vão tendo anualmente, a verdade é que ainda existe, uma carência grande de auditores fiscais nos diversos entes aí Brasil afora, tá? Tem muito cargo que não foi preenchido, tem muito cargo vago ainda em relação a essa carreira. E além disso, né, claro, tem sempre as aposentadorias, as exonerações, sempre vai renovando essa necessidade, né, de recompor os quadros, mas também a gente está vivendo agora um momento da reforma tributária, né, com ampliação do escopo de trabalho, né, a partir de todas essas alterações que foram feitas na legislação, né, claro, fortalecendo ainda mais a necessidade da gente ter novos concursos, novas seleções, né, novos concursos públicos, para que a gente tenha, né, um corpo fiscal, um corpo de auditores, né, renovado, robusto, né, bem completo, com pessoas novas, né, para poder auxiliar esse processo novo que todo mundo está vivendo. Então, galera, especificamente, né, sobre a reforma tributária, de fato a gente está vivendo aqui um momento, né, muito ímpar, né, em relação ao sistema tributário brasileiro, tá certo? A gente vai iniciar aí a fase de transição, tá, com a implementação completa do regime ali até 2033, mais ou menos, mas com uma fase de transição que vai se estender até 2077. Então, assim, a gente está realmente no olho do furacão, tá? Tem diversos grupos de trabalho envolvendo auditores fiscais e auditoras, né, de diversos lugares do Brasil, diversos municípios, né, diversos estados, se reunindo aí quase que diariamente, né, por meio de videochamadas, reuniões em Brasília, contato com deputados, com senadores, ou seja, está todo mundo envolvido aí nessa grande regulamentação, né, e tentando descobrir aí como é que vai ser o trabalho no dia a dia, porque uma coisa é fato, a partir do momento que a reforma passar a valer efetivamente, né, a gente comece a trabalhar, vão surgir situações novas no dia a dia, situações não previstas, tá certo? Então, a gente tem realmente essa necessidade de nos aprimorar nesse momento. Então, assim como eu falei, a gente está realmente, né, no olho do furacão, as atenções estão voltadas para administrações tributárias do Brasil, então isso faz com que, né, a gente tenha uma grande oportunidade agora de modernização da carreira, de melhorias, inclusive salariais, tá certo? Investimento em tecnologia, em novos sistemas, em infraestrutura e, claro, em renovação dos quadros, tá bom? A gente tem visto aí nos encontros, né, nas reuniões, nas conversas que a gente está tendo, que realmente está rolando uma movimentação aí muito forte, já que está todo mundo de olho na administração tributária, né, especialmente. Então, assim, o tema concurso público é um tema muito presente, né? Tem muitos entes, né, muitos municípios, muitos estados realmente pensando em fazer concurso aí para os próximos anos, justamente porque a gente vai viver esse momento, né, muito diferente de transformação do sistema tributário, né? E eu faço até uma ressalva aqui especial em relação aos municípios, né? Muitos municípios, né, de médio porte, de pequeno porte, estão vendo na reforma tributária realmente uma oportunidade de modernizar as carreiras, né, de trazer uma estrutura um pouco mais adequada para o trabalho da auditoria fiscal como um todo. Então, realmente é uma ampla gama de oportunidades que tende, tá certo, a surgir, que tende a surgir a partir aí dos próximos anos, né? A gente sabe que historicamente todo ano a gente tem ali alguns concursos da área fiscal e por isso é uma área tão atrativa, mas nesse período, né, a gente está projetando aí, está com a expectativa de que tenham mais oportunidades justamente e especialmente por conta da reforma tributária. Vou trazer para vocês agora aqui brevemente um histórico dos concursos da área fiscal e as previsões para os próximos anos, né? Vou colocar aqui na tela uma tabela agora que eu elaborei, tá certo? Com os últimos concursos estaduais da Receita Federal e também das capitais do Brasil, separados por ano de publicação do edital, tá certo? Então a gente tem aqui esse histórico para que vocês consigam, né, visualizar o que aconteceu aí no período recente e qual que é a expectativa para os próximos anos, tá bom? Então, o ano de 2025, você vê realmente que é um ano muito especial. A gente já tem aqui, até o momento, publicados pelo menos 6 editais, né, envolvendo, de novo, estou falando de estaduais ou capitais, tá certo? Com uma grande expectativa de alguns mais outros editais aí
ainda em 2025, daqui para o final do ano, né? Então, quando a gente pega esse histórico aí, a gente vê que 2024 não foi um ano tão legal assim, 2023 e 2022 foram anos, né, muito bons assim de publicação de edital, 2021 também, né? 2020 teve aquele problema da pandemia, todo mundo lembra, né? Então, assim, realmente cessou o concurso Brasil afora, tá bom? E 2019 a gente também teve ali um ano muito interessante de concurso público, tá certo? Agora, olha só que interessante. Quando a gente olha aqui, essas duas últimas colunas da tabela, a gente está vendo aqui as secretarias de fazendas estaduais que fizeram o último concurso, pelo menos em 2018, e logo na sequência, a gente está falando das capitais, né, que fizeram concurso pelo menos até 2018. Então, quando a gente soma aqui esses órgãos, a gente tem aqui pelo menos 22 concursos, tá? Que tiveram edital publicado de 2018 para trás. Então, só daqui você vê uma oportunidade aqui desses concursos estarem com editais publicados aí para os próximos anos, né? Além disso, né? Por que eu estou falando isso? Porque desses últimos concursos aqui, de 2025 até 2021, tem muitos deles que ainda estão com a validade, né? Em vigor, tem muitos que vão vencer aí em 2026, 2025. Então, como foram concursos mais recentes, a tendência é que a gente não tenha concurso nos próximos anos. Mas é uma tendência, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui a Cefa Pará, né, que teve um concurso em 2021 e já está planejando uma republicação de edital agora em 2025. A gente tem também Mato Grosso, que também está pensando em concurso já agora para 2025, 2026. Ou seja, né, a gente tem algumas oportunidades aí para surgir daqui para frente. O que eu queria mostrar para vocês é que, assim, historicamente, a gente tem uma ampla gama de oportunidades, tá certo? Lembrando que eu não estou falando aqui nem dos municípios, né, até de grande porte, mas que não são capitais, ou de médio porte, de pequeno porte, porque realmente a tabela fica muito grande, a pesquisa ia ser muito densa, né? Mas só de Estado e capital, Distrito Federal e Receita Federal, a gente tem aqui muita oportunidade anualmente, mas a gente tem essa demanda reprimida assim de muitos fiscos com concursos que foram publicados até 2018, né, e que a gente já está chegando aí perto dos 7, 8 anos sem concurso, que já está no momento aí quando a gente junta com reforma tributária, levando a crer que são oportunidades que podem surgir aí nos próximos anos. Só para fechar, aqui na última coluna, a gente tem os concursos que estão mais quentes no momento, né, que é a Cefaz Rio Grande do Norte, que deve ter edital publicado aí agora em outubro de 2025, Cefa Pará, Cefaz DF, que é possível que tenha edital agora em 2025 também, tá bom? São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Ceará, que devem ficar para 2026, ISS Manaus, Porto Velho, aí a gente tem ISS Niterói, por exemplo, ou seja, tem uma série de outros concursos que estão previstos aí para final de 2025, 2026 em diante. Beleza, Guilherme, entendi. Você está me dizendo que, historicamente, a gente tem muitas oportunidades de concurso para a área fiscal, mas que nos próximos anos há uma tendência de que esse número de oportunidades ainda aumente, justamente em virtude da reforma tributária. Beleza até aí. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar até o link aqui em cima e também na descrição para você assistir depois, que fala justamente por que os concursos da área fiscal são tão interessantes, né? E um dos pontos positivos que eu trago é justamente essa oferta muito grande de oportunidades. Vale a pena você dar uma conferida para ratificar, né? Para te estimular ainda mais a seguir pela área fiscal. Bom, tá claro que a gente está aqui diante de uma janela de oportunidade, de uma potencial janela de oportunidades muito interessante, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: como aproveitar esse momento da melhor forma? Bom, inicialmente eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o que você não deve fazer na sua preparação, tá bom? Para que você não se prejudique nesse momento. Vamos lá? Começar apenas no pós-edital. Galera, isso aqui é básico, tá? A gente está falando de área fiscal, concursos muito concorridos, concursos, né, que exigem um nível de preparação muito grande. Então não faz o menor sentido você aguardar a publicação do edital para começar a estudar. Muito pelo contrário. Você já deve começar o seu estudo previamente para que quando o edital venha a ser publicado, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois que você já está aí nesses estudos, você já esteja praticamente preparado para fazer essa prova, praticamente preparada para fazer essa prova. Vai precisar só daqueles ajustes finais, daquela revisão final, daquele foco final, para ali dentro de 2, 3 meses você conseguir fazer uma prova, tá? Não existe a possibilidade, num concurso da área fiscal, em regra, de você só começar a estudar após a publicação do edital. Não ter um planejamento muito bem estruturado. Galera, isso aqui também é algo que você não pode fazer, tá? Para concurso da área fiscal. Você tem que ser realmente o oposto disso aqui. Não dá para você estudar de qualquer jeito. Isso aqui não é estudo de colégio. Isso aqui não é estudo de faculdade. Isso aqui não é estudo que você vai aplicar, né, no dia a dia de um trabalho, né, do meio corporativo, do meio privado, digamos assim. Isso aqui é um estudo direcionado para concurso público.
É uma outra realidade, é uma outra forma de estudar que exige realmente uma preparação muito grande. Não dá para você chegar e achar que você vai começar a estudar do nada, de qualquer jeito, de qualquer forma, e você vai ter uma qualidade que você vai conseguir avançar nos seus estudos para ter um nível de conhecimento adequado para conseguir fazer uma boa prova. Não ter consistência e estudar mole, tá, galera? Isso aqui é um ponto extensivo do que eu acabei de falar aqui em relação à falta de planejamento, tá? A consistência significa que você vai precisar estudar todos os dias, vai precisar estabelecer uma rotina muito firme de estudos, você vai ter que realmente se tornar um concurseiro, uma concurseira profissional, tá bom? E estudar de verdade, não dá pra, eu vou dar uma lidinha hoje, eu vou fazer 3, 4 questõezinhas aqui e vai achar que vai estar se preparando. Não, isso você não deve fazer de jeito nenhum, porque senão você não vai alcançar, né, a sua aprovação lá na frente, isso eu posso te garantir. Deixar a ansiedade tomar conta e atropelar etapas. Bom, esse aqui é um ponto muito importante para você, tá bom? A gente sabe que estamos vivendo aí uma era de muita publicação de edital, então a gente fica ali naquela ansiedade, né, de querer, né, aprender rápido as coisas, de querer avançar pelas disciplinas. Muitas vezes, não, eu já sei português aqui, português é interpretação de texto, e se eu consigo me comunicar direito ali, eu vou conseguir acertar as questões da prova. Tem muita gente que faz isso, se dá super mal em português, então assim, a gente realmente não pode atropelar o processo de aprendizado, o processo de estudo para concurso público, que é um processo de médio e longo prazo, tá bom? A gente tem que ter, nesse momento, né, uma tranquilidade em relação ao avanço nos estudos, em relação ao avanço, né, nas disciplinas, ao avanço, né, no nível de acerto no número de questões, para que as coisas vão acontecendo na medida certa. Por fim, você também não pode acreditar em métodos ou soluções mirabolantes, né? Então esse ponto também está linkado com o ponto anterior, justamente por conta dessa ansiedade, desse anseio, dessa vontade de querer resolver logo as coisas, de querer passar logo e de não atravessar o processo corretamente, a gente tende a querer acreditar nesses métodos desses métodos assim, desculpa, nesses métodos fantásticos, né, de que você vai ter ali uma metodologia especial e você vai conseguir estudar e avançar em 2, 3 e vai ter uma aprovação super rápida. Galera, olha só, o que você vai precisar fazer é estudar muito, tá certo? Se dedicar muito, beleza? Sentar muitas vezes na cadeira para você estudar, fazer muita resolução de questão, porque esse tipo de método aí, tipo, assim, você pode aproveitar ali uma coisa ou outra, mas não vai fazer com que você acelere a sua preparação de forma consistente. Então, o que você vai estar fazendo, na verdade, é se prejudicando, se boicotando, tá bom? E no final das contas vai culminar com uma não aprovação, já que você tentou pular essas etapas aí, tentou cortar um caminho que não é viável, tá bom? Claro, existe, né, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de experiência de pessoas que já passaram por esse processo, que vão fazer com que você erre menos, mas sem acreditar nessas teorias aí miraculosas que vão fazer com que você tenha uma mega aprovação, se você ouvir ali em segredo e tal, esse método aqui que ninguém quer te contar e tudo mais, né? Então, realmente, fuja dessa aí para que você não se prejudique. Tá, mas e aí, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente o contrário, né, do que eu disse para você não fazer, que eu já dei até algumas dicas aí, né, agora anteriormente aqui quando eu estava falando das coisas que você não deve fazer. Então, basicamente, você tem que estudar com essa antecedência muito grande, que vai te garantir uma maior segurança para que você, né, tenha um conhecimento solidificado, tenha uma base muito boa de conhecimento das disciplinas, vá avançando, né, na resolução de questões, aprenda a fazer prova, para que você chegue lá na frente e você realmente esteja preparado, preparada para fazer essa prova, né, sem acreditar aí nesses resumos mágicos, né, nessas práticas aí, né, super modernas que vão fazer você supostamente avançar no seu estudo, tá bom? Então você realmente tem que se tornar um concurseiro, uma concurseira profissional, tá? Tem que ter um lugarzinho ali muito estruturado de estudos. Eu não estou falando aqui que você tem que ter o melhor computador, uma estante cheia de livros, uma parede lá cheia de post-it, cheia de resumo. Concurseiro profissional não é isso. Concurseiro profissional é aquela pessoa que tem uma rotina muito bem estruturada de estudos, tem um bom planejamento, tem bons materiais, conta com bons professores, com uma boa orientação, ouve as pessoas mais experientes e pega aquilo tudo, joga no liquidificador e aplica para a sua realidade, tá bom? E consegue extrair ali o melhor dessas informações que você colher para poder você construir o seu caminho, beleza? Então, assim, é preciso ter muita disciplina, muita consistência nos estudos, tá bom? Você tem que fazer aquilo ali, né, meio que diariamente, tá certo? Semanalmente, mensalmente, para você conseguir realmente avançar e ter um grau de preparação adequado, beleza? E claro, esperar a sua vez. Segurar essa ansiedade, tem saído muitos editais, então muitas vezes a gente quer atropelar o processo, acha que a gente tem que fazer logo essa prova e eu tenho só 4, 5 meses de estudo e vai que dá certo.
Galera, vamos ter calma. Tem muito edital para sair. A gente tem 2026, tem 2027. Então, assim, a sua oportunidade vai chegar na hora certa. Vamos dar tempo ao tempo, não vamos atropelar as coisas, vamos confiar no processo, porque a sua hora vai chegar e você realmente vai ter que esperar a sua vez, né? Aquela história ali da filinha dos concursos, eu acredito muito nisso. Existem estratégias, existe a possibilidade de você meio que furar essa fila, porque assim, você vai ter que ser melhor que muita gente. Você tem que querer passar nesse concurso mais do que os seus concorrentes, né? Claro, é uma disputa você com você mesmo, mas tem outras pessoas ali querendo também. Então, quanto mais você fizer, mais você vai avançar, mais rápido você vai conseguir a sua aprovação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como se preparar para concurso da área fiscal, que é mais voltado até para aqueles concurseiros iniciantes, intermediários, que estão em dúvida ali de como é que é uma preparação adequada para a área fiscal. Eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse, eu recomendo muito esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te agregar e vai trazer, né, muita informação para você aplicar na sua prática de estudos. Antes de passar para os finalmente, galera, se você gostou desse vídeo, peço para você deixar um like, né, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com outros amigos, com colegas, com conhecidos que estão estudando para concurso, para que a gente consiga, né, fortalecer o nosso trabalho, fortalecer, né, o canal aqui. Você me ajuda, eu te ajudo, a gente faz aí essa troca de gentileza, digamos assim, né? Estou te ajudando aqui, dando esse tipo de informação, passando minha experiência, você me dá essa moral aí, curtindo esse vídeo, né? Deixando o seu like e compartilhando com aquelas pessoas que também estão estudando para concurso público. E aí, galera, a gente viu aqui que a gente está atravessando uma fase muito importante na área fiscal, justamente por conta da reforma tributária. Os olhos estão voltados para as administrações tributárias dos municípios, dos estados, da Receita Federal como um todo, tá bom? Então, a gente realmente está atravessando uma fase muito interessante, tá bom? Que vai culminar efetivamente com um pouco mais de oportunidades para concursos públicos. E você, né, tem que levar isso muito a sério, tem que levar com seriedade, com muita estratégia, porque é um momento único e deve ser aproveitado por você para que você consiga se beneficiar desse momento e ser aprovado e viver, né, na prática, tá? Toda essa transformação que está acontecendo no sistema tributário e na sociedade, tá bom? Então, assim, a concorrência para a área fiscal é uma concorrência historicamente muito alta, sempre exigiu muita dedicação, sempre exigiu muito estudo, sempre foi muito difícil, não vai ser diferente daqui para frente, tá? É um projeto de médio e longo prazo, você tem que encarar isso como uma jornada realmente que vai te trazer frutos, vai te trazer resultado lá na frente, com, né, ansiedade no lugar, muito bem tranquilo, para que você tenha disciplina, né, organização para alcançar os seus objetivos, beleza? Então, assim, quem evitar esses erros aí que eu comentei, quem seguir na linha, né, quem não atropelar o processo, estruturar muito bem a sua preparação, com certeza vai estar entre aquele grupo seleto que vai conseguir a aprovação e vai colher, né, os frutos de todo esse tempo de preparação, de dedicação, de esforço em relação a preparação para os concursos públicos. Beleza, galera? Então é isso, tá? Se você ficou com alguma dúvida, se ficou faltando alguma informação, tá? Deixa aqui nos comentários, deixa, né, uma mensagem que eu respondo assim que eu puder. Então é isso, galera. Valeu aí, bons estudos e até a próxima.